A você que está nesse momento assistindo este vídeo, eu desejo que você, independentemente da tua posição religiosa, social ou outra questão diferenciada quaisquer, convido-o a receber a graça, a misericórdia e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida. E se você já a tem, conserve-a em nome de Jesus. Agora eu vou aqui fazendo uma observação quanto ao adventismo do sétimo dia e outros tipos de segmentos sabatistas. Aqui um deles fala que, para justificar a tal motivo de guarda de sábado para a nova aliança, citou aqui no item 23, dizendo: Paulo e Barnabé foram à sinagoga no dia de sábado. Esse é motivo para eles dizerem que porque eles foram na sinagoga guardavam o sábado? Bom, vamos ler Atos 13. Aqui, Atos 13, nós podemos ler o seguinte, no versículo 13 e 14, e vou lendo. Diz assim: E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com com Paulo, chegaram a Perge, da Pantilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E uma coisa interessante é que, continuemos, né? E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Varões irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Então deram oportunidade ao público. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. Levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso o tirou de lá. E suportando os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos, e destruindo 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E assim nós vemos a sequência da mensagem de Paulo, em que ele dá o testemunho do livramento do povo de Israel, lá da escravidão. E nós podemos continuar a ler o versículo 17, que diz assim: O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com um braço poderoso os tirou de lá. Por isso que Moisés, em Deuteronômio 5,12, falou que o dia a ser lembrado da guarda de sábado, citado em Êxodo 18, 28, 11, se refere ao dia da libertação. E Paulo aqui confirma com referência ao dia da libertação, o dia a ser lembrado. E depois ele falou no versículo 22: E quando este foi retirado, lhe levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. E nós vamos lá no decorrer deste capítulo ler mais adiante, e Paulo continua no versículo 38: Seja-vos, pois, notório, varões irmãos, que por estes se vos anunciam a remissão dos pecados, e tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele, por Jesus Cristo, é justificado todo aquele que crê. Então vocês observem uma coisa interessante, que depois, logo em seguida, ele diz, no versículo 41,
Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque espero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. E lá adiante, Paulo e Barnabé fala também, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mister que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que rejeitais e vós não julgueis dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Aqui nós estamos vendo uma confirmação de que ali estavam, além de Paulo e Barnabé, que o mocinho aqui do Adventismo disse que se trata de Paulo e Barnabé, o versículo 13, ele diz o seguinte: e aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga os judeus e falaram de tal modo que creu na multidão não só os judeus, mas também os gregos, através dessa pregação de Paulo. E eu acabei de ler Atos capítulo 14, verso 1. Então muitos judeus, muitos gregos se converteram ao evangelho de Jesus Cristo que Paulo estava pregando. Mas uma coisa interessante é que o moço aqui colocou Paulo e Barnabé somente, ele esqueceu de ler a Bíblia, é por isso que eu falo. Esses adventistas são obcecados pelas explicações do adventismo. Eles não leem a Bíblia. E diz assim, e partindo de Pafos, Paulo e os que com ele estavam, então não estava só Paulo e Barnabé, tinham muitos outros com ele. Mas vamos agora, explicações no outro ângulo. Paulo e Barnabé não tinham costume de ir à sinagoga aos sábados para guardar sábado, e nem para ler a lei, mesmo porque a sinagoga abria somente aos sábados, para a guarda do mesmo, e assim o motivo da ida de Paulo da sinagoga era pregar acerca da ressurreição e para dar o seu testemunho de convertido ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Paulo começa a pregar acerca de Jesus Cristo, relatando desde a libertação do povo de Israel lá da escravidão do Egito, Paulo agora vem falar da libertação da escravidão espiritual por Jesus Cristo. E Paulo começa a pregar, e muitos gregos e muitos judeus que estavam ali se converteram ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso o adventismo esconde dos seus seguidores. E os seus seguidores, para aprenderem errado, vão continuar ensinando errado. Isso aí é uma sequência natural dos labirintos que eles criam para as pessoas não conseguirem chegar à verdade bíblica. Logo, não ia à sinagoga para guardar sábado, coisa nenhuma. Mesmo porque em Ezequiel 46, versículo de 1 a 6, fala que a porta do Oriente, voltada para o Oriente, a porta de Jerusalém, do templo voltada para Jerusalém, para o Oriente, ela permanecia fechada nos 6 dias. E somente abria no 7º dia para que pudesse ter os cerimonialismos para a guarda de sábado. Então, havia holocaustos para que pudesse ser cumprido a ordenança de guarda de sábado. E vamos continuar. Agora vamos para o item 24. Eles falam assim: os judeus e gentios reuniam-se na sinagoga nos dias de sábado. Aí cita Atos 13, 42, que eu vou acabar de ler. Já li uma parte para vocês, vou acabar de ler mais um pouquinho. Atos 13, 42, que o mocinho cita. E eu vou ler a partir do versículo 40. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei, porque espero uma obra em vossos dias, para obra tal, que não crereis se alguém não vô-la contar. Jesus veio e se manifestou no meio do povo judeu, e Jesus disse, é chegado a vós o reino dos céus, e eles rejeitaram. E os saídos judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Então, aqueles moços que estavam pedindo para Paulo voltar lá,
da mensagem que Paulo estava dando, era uma mensagem diferente, era uma mensagem do Evangelho, era uma mensagem da palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e não era simplesmente aquela leitura da lei, guarda de sábado, coisa nenhuma. Eles estavam pedindo para voltar no próximo sábado, não por causa do sábado, não por causa da sinagoga, mas por causa da mensagem que Paulo estava pregando. E saído os judeus da sinagoga, os gentios, sinagoga, quer dizer, já tinham esvaziado a sinagoga, já tinha terminado o expediente, eles se aproximaram de Paulo e pediram para que Paulo voltasse lá, para continuar pregando essa mensagem, que Paulo tinha dito, já que os judeus negaram, eles iam para os gentios, eles ficaram, não, fica, nós queremos você de volta, volta sábado, a gente quer ouvir essa mensagem, essa nova de salvação, essa nova do evangelho de salvação, né? E o versículo 41 diz, e despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais falando-lhes, os exortaram que permanecessem na graça de Deus. Aqui ele estava falando com Paulo e Barnabé, mas não quer dizer que somente Paulo e Barnabé estavam lá, não. Porque eles vieram com Paulo da viagem daquela cidade, que eu li lá no versículo anterior, nesse momento não me lembro qual, mas 13:1 está lá escrito, Atos 13:1. Então, esses prosélitos eram os gregos, os gentios, que tinham se convertido ao judaísmo. E agora Paulo prega para eles, e eles se convertem e passam a ser os prosélitos, os convertidos ao cristianismo. Ele estava antes como judaizante, agora como prosélito, porque eles tinham se convertido ao cristianismo, né? E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir as palavras de Deus. A palavra de Deus através de quem? De Paulo. Ele não estava preocupado em ouvir as palavras da lei, a palavra de guarda de sábado, está ouvindo a palavra de boas novas de salvação que Paulo estava pregando, porque Paulo, nesse momento aqui, ele já tinha se convertido ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E ele citou o versículo 42, eu já li até o 44. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemaram, contradizeram o que Paulo dizia. Então é o que a gente faz hoje. Eles querem contradizer o que nós pregamos no Evangelho. Eles ficam dizendo, não, mas porque a lei é pura, santa e boa. E alguém disse, um cristão disse que a lei de Deus não é pura, santa e boa. Quer dizer, eles são mentirosos. É claro que a lei de Deus é pura, santa e boa. Até mesmo as leis dos holocaustos, a lei da expiação, a lei do nazireado, a lei das festas, eram pura, santa e boa. Por que pura, santa e boa? Porque provieram de Deus. Só que essas leis de exigências cerimoniais, como guarda de sábado, dentre essas que eu acabei de citar, já cessaram. Mas eram pura, santa e boa, porque foram dadas por Deus e teve o tempo da sua transitoriedade. E a palavra de Deus diz que mudando-se o sacerdócio, muda-se a lei, né? Há necessidade de mudança de lei. Então os judeus e os gentios reuniam-se na sinagoga nos dias de sábado. O que tem? Qual é a vantagem? Porque se reuniam lá na sinagoga porque guardava sábado. Quer dizer, eles escondem o conteúdo, eles escondem o motivo, eles escondem a realidade do que acontece nessas reuniões onde eles iam. Simplesmente ele fala, ele é na sinagoga, aí ele, pronto, todo mundo acredita, então porque guardava sábado. Ô povo, deixa de ser obcecado por essas explicações fajutas, mentirosas, enganosas, desses sofismas muito bem elaborados. Você fica obcecado e fica com dificuldade de entender a palavra de Deus, né? Então os judeus se reuniam nas sinagogas para ler a lei e guardar sábado, assim como alguns estrangeiros que haviam se convertido ao judaísmo e que eram judaizantes. E depois, com essa pregação de Paulo, muitos deles se converteram a evangélicos e passaram a ser os prosélitos, né? Ocorre que alguns dos judeus e judaizantes se aceitaram e creram na mensagem de Paulo, quer dizer, se converteram na mensagem de Paulo, aceitando o evangelho que Paulo pregava. E por isso rogavam para que Paulo voltasse no próximo sábado para continuar pregando acerca da ressurreição de Jesus.
das boas novas de salvação em Cristo, assim como para continuar dando seu testemunho da conversão para em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Senhores sabatistas, eu os amo. E por isso eu estou aqui, talvez até lhe contrariando, porque você tem uma convicção da sua fé. Mas eu quero te orientar para que essa convicção da sua fé, ela seja direcionada para a palavra de Deus, na sua essência, na sua verdade, para que você veja e entenda realmente qual é realmente a real vontade de Deus, a agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 a 3. Deus te abençoe e Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.